Não tenho apoio para emagrecer. O que fazer? Esse é o tema da nossa live de hoje. E esta live é uma live de complemento da semana que eu vou fazer, da semana fim da compulsão e vício em comida. Um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar os 3 erros que provavelmente você comete quando quer emagrecer e acabar com a compulsão. Eu vou te mostrar também quais são os 3 pilares essenciais para você emagrecer e se livrar do vício em comida e as principais barreiras que bloqueiam essa transformação. Então essa é uma live de aquecimento para esse evento que vai acontecer na semana do dia 9 de setembro, então nos dias 9, 11 e 13 de setembro. O evento vai acontecer e essa live é uma live de aquecimento para esse evento, porque essa live é uma live complementar a tudo que eu vou falar lá no evento. Então, é claro, o evento tem um tempo limitado, eu não consigo falar tudo o que eu gostaria. Então, aqui com essas lives, eu vou adicionando informações importantes para a sua transformação, você que deseja emagrecer, acabar com a compulsão e vício em comida. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre não tenho apoio para emagrecer, né? Então, o que está acontecendo que você, todas as vezes que você tenta emagrecer, você sente que não tem apoio e aí você volta para os seus hábitos alimentares de antigamente. Vamos entender o que está acontecendo. Então, imaginem esse cenário. Imagine que você já há um tempo está acima do peso, e por algum motivo, né, você também identificou ali, acompanhando os conteúdos aqui, você identificou que você tem compulsão alimentar, que você tem vício em comida. E aí chegou um dia que você viu alguma coisa aqui e falou, chega, eu vou fazer alguma coisa a respeito desse problema. Eu não vou mais aceitar que eu estou acima do peso, eu não vou mais aceitar não fazer nada com relação a isso, eu não quero mais viver com compulsão alimentar e vício em comida, e aí você resolve fazer alguma coisa. E aí quando você começa, muitas vezes você não tem orientação do que fazer, né? O que eu devo comer de forma coerente, de forma que me ajude com a compulsão alimentar e vício em comida e não atrapalhe, vamos dizer assim, e que também favoreça no meu emagrecimento. Então, muitas vezes, né, a atitude das pessoas que tentam mudar, assim, que têm um insight para mudar, é simplesmente sair cortando tudo o que tem na casa. Então, assim, se eu estou de dieta, né, então é o famoso estar de dieta. Estou de dieta, então não compro mais nada aqui na minha casa. Não compro mais bolo, não compro mais chocolate, não tem mais sorvete, não tem mais pão, não tem nada mais na minha casa. E aí, o que acontece? A sua família, né, provavelmente, né, eu sei que a maioria de vocês não mora sozinho ou sozinha, e a sua família se rebela contra você, né? Como assim não tem mais pão? É claro que tem pão, né? Eu como pão. Se você tá de dieta, o problema é seu, porque eu não tenho nada a ver com isso. Se você não come mais doce depois do almoço, o problema é seu, eu não tenho mais nada a ver com isso. E aí você até tenta resistir algum dia ali, você briga, você insiste, faz alguma coisa, mas eventualmente fica muito difícil seguir nessa vida sem o apoio das pessoas, sem as pessoas ali ao seu redor comendo, não apoiando o fato de você não querer mais agora por um tempo comer o pão ou comer doce ou ter doce em casa e etc, né? Então o que acontece aqui? Primeira coisa é que quando você decide emagrecer e mudar os seus hábitos alimentares, a primeiro passo, a primeira coisa que você tem que pensar e considerar é que você vive com outras pessoas, né? Então você tem que pensar em todos os seus contextos que envolvem comida. Então, qual o primeiro contexto? O meu contexto em casa, meu contexto ali no meu ambiente familiar direto, né? Que é a família que mora comigo. Então, nesse contexto, existem várias dinâmicas, existem vários hábitos também das outras pessoas com relação à comida. Então, esse é o primeiro local que eu tenho que pensar. Então, veja, quando você decide, né, a primeira coisa é que você tem que dar um passo atrás e falar, ok, deixa eu pensar em todos os meus contextos. O ambiente da minha casa. Segundo contexto, ambiente de amigos, happy hour.
Qual é a frequência desses encontros, né? Qual é o ambiente desses encontros? Ok, tenho um segundo exercício para considerar. Ambiente de happy hour. Terceiro, ambiente de trabalho. Será que hoje você trabalha em empresas, em locais em que envolve comida? Então, você precisa considerar isso, gente. Eu atendo várias pessoas que trabalham em empresas. Olha, eu já tive paciente que trabalhava em empresa da indústria, né, do álcool, né? Então era uma marca de cerveja, não vou falar qual, e tinha cerveja liberada, assim, para os funcionários. Simples assim, né? E a dificuldade dela, especialmente, era com álcool. Então veja só, que interessante. Outros pacientes meus, duas, né, especificamente, trabalhavam numa empresa que tinha, assim, basicamente uma lanchonete livre, né? Então tinha ali toda a ala de doces, barrinhas, sobremesa, sorvete, né? Então tinha um monte de snack ali pros funcionários, só ali, né, a maioria ali, tirando frutas, né? Eles também tinham frutas, mas muito alimento processado, cheio de açúcar, cheio de farinha. Então eu lembro, né, que elas tinham dificuldade sim de ir até lá. Quando você tá com vontade de comer doce, né, ou com vontade de comer alguma coisa salgada, você vai até uma lanchonete dessa, às vezes é difícil você querer a fruta, né? Eu não quero a fruta com iogurte, eu quero o sorvete, eu quero o chocolate, eu quero a barrinha, né? Então, porque existe mais essa tentação, né, lá no seu ambiente de trabalho, então você vai ter que considerar também o seu ambiente de trabalho para criar as estratégias que eu vou falar aqui com você hoje. Mas você vai ter que considerar, então, todos esses ambientes. E aí, uma quarta situação. Ambientes, por exemplo, quando você vai na casa dos seus familiares. Então, você tem pessoas, né? Tem gente que tem um pouco menos desse hábito, tem gente que tem muito esse hábito muito forte, que é de almoçar quase todo final de semana na casa de algum parente, né? Então, almoçar com a família, o que geralmente envolve sobremesa e envolve o hábito dessas outras pessoas. Então, você vai ter que lidar com tudo isso. Então, veja, vamos por partes. Então, primeira coisa, quando você decidiu mudar, decidir emagrecer, então a primeira coisa é considerar esses cenários. Agora, ok, na sua casa, vamos começar pela sua casa. Na sua casa, você vai ter que levar em conta o ambiente e o hábito das outras pessoas. Mas, o que acontece? Ao longo dos anos, vocês foram criando hábitos juntos com relação à alimentação e principalmente de doce, de alimentos, né, mais ricos em farinha, açúcar. Então, por exemplo, se já há muitos anos você tem o hábito da sobremesa na sua casa, seja no jantar, depois do almoço ou depois do jantar, então veja, não é da noite pro dia que você vai mudar, né? Você vai fazer as pessoas aceitarem um novo hábito se você também já participou deste processo da sobremesa. Outra coisa, outro problema, se você tem o hábito de recompensar o seu filho ou a sua filha com comida, né? Que na minha visão não é interessante, né? Se você realmente quer... Vamos dizer assim, no mundo, né, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas são literalmente induzidas a comer muito mais açúcar e muito mais farinha do que deveriam. Então, quando você recompensa o seu filho com comida, é quando ele vai começando a fazer aquelas associações. Nossa, estou triste, estou passando por uma dor, para me sentir bem, preciso comer, né? Vou comer. Porque muitas vezes a criança aprendeu isso. Então, assim, se você terminar de comer os vegetais, que às vezes a criança odeia aqueles vegetais ali, né? Então, se você terminar de comer esse vegetal, então, ou seja, passei por uma dor para ganhar a recompensa depois do doce, da comida. Aí você vai tomar sorvete. Ou, por exemplo, se você terminar a sua lição de casa, você vai tomar o sorvete, né? Se você arrumar os seus brinquedos, você vai ganhar um chocolate. Então, por que isso pode não ser interessante com comida? Eu acho interessante na perspectiva de você poder recompensar, né? Então, assim, saber que, ok, a vida não é só sobre obrigação e sobre coisas, né, desagradáveis. Então, eu posso sim fazer aqui a minha tarefa e depois me recompensar, o que me motiva a fazer a tarefa. Mas a única coisa é que essa recompensa não seja comida. Né? Então dá uma outra recompensa. Então eu vou brincar com você por 10 minutos, eu vou deixar você fazer tal coisa, né? A gente vai passear por 5 minutos, mas não envolver comida.
Entende? Porque aí o cérebro ele vai criando essa associação. Então talvez hoje você também criou essas associações com seus filhos, né? Então você tem vários hábitos. Então nós vamos sentar aqui para assistir um filme comendo alguma coisa, né? Então, talvez organizar esses alimentos. Então, assim, nós vamos tomar sorvete no domingo. Por quê? Por nada, porque nós vamos tomar sorvete no domingo. Não é porque você se comportou, não é porque você arrumou seus brinquedos, não é porque você fez a lição de casa, né? Então, a comida ela pode entrar ali como ok, é mais uma coisa normal do dia a dia. Ela não precisa necessariamente ser uma recompensa. Ela pode ser uma recompensa usada estrategicamente, mas ela não precisa ser. E idealmente não seria ideal que você sempre recompensasse, usasse a comida como recompensa, né? Então, usar outras recompensas, porque o que tudo isso tem a ver com não ter apoio? Justamente por esse cenário que eu coloquei no começo aqui da nossa live. Na hora que você resolve mudar, olha quanta coisa agora você tem que lidar. Meu Deus do céu, né? Todos esses hábitos ao redor de comida, de comidas gordurosas, cheias de açúcar, cheias de farinha que eu criei aqui no meu ambiente de casa e que agora eu vou ter que lutar contra tudo isso se eu quero emagrecer. Né? Então você acaba criou todo esse ambiente. Então, o que seria ideal você começar a fazer então? Primeira coisa é você começar a comprar os alimentos saudáveis que você quer comer e criar alternativas para os alimentos que, por exemplo, então vamos imaginar como eu falei, você tem as sobremesas, você tem o hábito da sobremesa na sua casa, tanto à noite quanto no almoço, ou um ou outro, geralmente. Então agora você prepara uma sobremesa saudável, que faz parte ali do seu plano alimentar de emagrecimento, para comer no lugar do que seria servido para o resto da sua família. Mas todo mundo vai comer, um pudim ou um sorvete, um chocolate e eu vou comer gelatina? Não, você não vai comer gelatina, você vai criar algo igualmente gostoso e saboroso para você. Então isso também é muito importante, você vai criar algo muito equivalente a ponto de você olhar o sorvete e falar, não, ok, até comeria o sorvete, mas eu também estou feliz com essa sobremesa aqui. Então essa é a primeira coisa. Ou seja, no primeiro momento, você não vai mudar, você não vai tentar mudar ninguém na sua casa. Entende? Você não vai tentar mudar o seu ambiente. Então você pode, e aí aos poucos, você pode começar a comprar menos dessas coisas. Falar assim, gente, você pode, e que é o segundo passo, você pode ter uma conversa com as pessoas da sua casa e falar assim, olha, eu estou aqui, quero cuidar da minha saúde, eu preciso emagrecer, já virou uma questão de saúde muito além de estética, né? Se você não quiser falar sobre a compulsão alimentar, não precisa, né? Você não precisa abrir também todo o jogo, às vezes, para as pessoas que às vezes não vão entender, né? Que vão falar que é bobagem, que é frescura e tudo mais, quando não é. Então, mas você pode simplesmente falar que você quer cuidar da sua saúde, que você entende agora que muito açúcar e muita farinha não faz bem para ninguém. Então você vai mudar os seus hábitos alimentares. Seria muito bom que todo mundo também começasse a mudar, mas deixa a pessoa à vontade, né? Ok, se vocês quiserem continuar comendo dessa forma, tudo bem, mas agora eu vou cozinhar um pouco mais de comida saudável, né? Eu vou fazer umas sobremesas saudáveis. E aí, por incrível que pareça, você vai sim influenciar as pessoas da sua casa. Você vai começar a influenciar os hábitos delas. E aí, aos poucos, você vai retirando e puxando esses açúcares, excessos de açúcar e farinha que tem na sua casa. Por exemplo, tentar manter o mínimo de doce e farinha na sua casa e deixar para consumir esses alimentos fora da sua casa. Como eu falei, domingo vamos tomar um sorvete, estamos com vontade de tomar, ok, vamos tomar, né, um sorvete, ou vamos comer uma sobremesa em algum lugar, né, ou vamos almoçar num restaurante e vou pedir uma sobremesa, entende? Não tem recompensa de nada, você vai comer, do mesmo jeito que você não é recompensado para comer proteína, carnes, legumes, verduras, né, isso faz bem para sua saúde, né, então se faz bem para sua saúde mental comer uma sobremesa de vez em quando, ótimo, então coma uma sobremesa, mas não use isso em nenhum momento como recompensa, entende? Se recompense de outra forma. E eu estou falando isso para você especificamente que tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida. Porque quem não tem problema com comida, quem não tem tendência a ter distúrbios alimentares,
talvez possa sim se recompensar com comida, porque para ela não faz diferença, ela não vai exagerar, ela não vai tentar se recompensar com comida num dia de tristeza, num dia de estresse, etc. Né? A questão, de novo, né, que eu falo muito sobre isso aqui, nada do que eu falo aqui é generalizado para todo mundo. Você sempre, tudo que você ouve aqui de mim e de outras pessoas na internet, você tem que se perguntar, quem sou eu, né? Nessa história toda. Será que isso, né? Será que eu sou uma pessoa que vivo me recompensando com comida? E é por isso que muitas vezes eu perco ali o controle, porque eu tenho dificuldade com moderação? Né? Então, pra você, individualmente, que tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida, ficar se recompensando com comida não é ideal. Tá? Então aí você vai trabalhando esses aspectos. E aí vai chegar um momento em que as pessoas, né, podem começar a fazer comentários. Nossa, você agora come muito diferente, eu não gosto das suas comidas e não sei o quê. E aí as pessoas começam a fazer todos esses comentários e vai desmotivando você. E aí é o ponto que eu queria chegar. Se você hoje é uma pessoa que precisa de muito apoio para mudar de certa forma, tá? Todo mundo gosta de motivação, todo mundo gosta de receber apoio, né? Todo mundo gosta. Mas a gente não pode exigir isso das pessoas, entende? Eu não posso exigir isso das pessoas da minha casa, eu não posso exigir das pessoas com quem eu convivo fora da minha casa, no meu trabalho, no meu ambiente social. Não posso exigir que as pessoas me apoiem, né? O máximo que eu posso fazer é com que as pessoas respeitem a minha decisão. Então, você não deve buscar apoio das pessoas. Busque apenas respeito das pessoas com relação à sua decisão. Quando você decide uma coisa, automaticamente você tem que se dar permissão de se livrar da necessidade de apoio. É exatamente isso. Você vai agora falar assim, olha, eu entendo que você se alimenta dessa forma, que você come esses alimentos e tá tudo certo. Eu vou comer isso daqui que eu estabeleci. Ponto. Entende? Não tem conversa, não tem discussão. Cada um cuida da sua saúde como quer. Só que você não pode depender dessa motivação do apoio alheio. Entende? Você não pode começar a criar essa muleta. Você precisa realmente se basear. A sua muleta é a sua decisão. Eu decidi e aí eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito para não precisar do apoio de ninguém. E uma vez que as pessoas simplesmente respeitam a sua decisão, agora você é uma pessoa que vai comer a sua sobremesa saudável depois do almoço e a outra pessoa, se ela quiser, ela vai tomar o sorvete dela. Tudo bem, tá tudo certo. Você não vai falar nada, entende? E ela também segue com a vida dela. E a mesma coisa, agora eu queria falar um pouquinho do seu ambiente de trabalho e social. Porque quando você decide mudar e ninguém ao seu redor se alimenta como você, ou vai passar a se alimentar como você de forma um pouco mais saudável e etc., realmente você vai virar agora o foco de atenção daquela situação, né? Então, todas as vezes que vocês saíam, vocês comiam hambúrguer, vocês pediam pizza. E agora você vai pedir comida de verdade. Você vai pedir um prato de arroz, feijão, legumes, por exemplo, e as pessoas vão pedir o que elas quiserem. Vão pedir lanche, vão pedir hambúrguer, vão pedir o que elas quiserem. No minuto em que você fizer isso, as pessoas vão ficar com o olho desse tamanho e falando, nossa, mas o que aconteceu? Você está de dieta? Você não sei o que? Você fala, não, eu estou simplesmente mudando os meus hábitos alimentares para ter mais saúde. Minha saúde é importante, daqui pra frente a minha saúde importa e eu sei que se eu não cuidar as coisas só vão piorar e eu resolvi realmente mudar. Eu me sinto melhor mudando. Ou seja, você está demonstrando decisão. Você não está demonstrando nenhum tipo de carência e de que você precisa de apoio, entende? E aí você encerra o argumento e começa a falar de outra coisa. Ah, e como está a sua família? Como estão os seus cachorros, né? E aí você começa a falar de outra coisa, tira o foco daquilo ali. E assim você vai fazendo em todos os ambientes em que você estiver. Você continua com a sua decisão, não dependendo de apoio, e aí uma mágica vai acontecer. Eu já vi acontecer com vários dos meus pacientes. Eles passam exatamente por esse processo todo que eu estou te falando aqui.
tá? Então eles vivem num ambiente em que as pessoas, né, e que eles inclusive, né, comem ali muito mais comida processada, cheia de açúcar, cheia de farinha. Aí começam a fazer o acompanhamento comigo, e aí, porque essa pessoa muitas vezes tem vários problemas de saúde e também precisa emagrecer. Então a gente precisa mudar a alimentação, e aí é claro que eu vou trabalhar ali com essa pessoa para ela comer, né, se alimentar de forma mais saudável na maioria do tempo. Não precisa ser todo o tempo, mas na maioria do tempo. E aí elas começam a passar exatamente por esse problema. Ninguém me apoia, eu chego na minha casa, o meu marido compra exatamente aquele pão ou aquela sobremesa que eu amo e eu não estou comendo e não sei o que. E aí fica criando aquele estresse porque a pessoa acha que o outro tem obrigação de apoiá-lo e apoiá-la, né? E aí, é claro, a pessoa sempre, né? Então você sempre pode fazer um pedido para as pessoas com quem você convive, que gostam de você, que se importam com você, falar assim: olha, será que quando você trouxer o pão, você pode simplesmente comer e depois guardar em algum lugar? Que assim não é a primeira coisa que eu vejo quando eu chego na cozinha? Por exemplo, você pode então passar a comer esse pão fora daqui, quando você vai na padaria e tudo mais, porque pra mim ainda é difícil, eu estou trabalhando isso em mim e ainda é difícil comer dessa forma. Por exemplo, você pode não trazer mais pra mim aquele chocolate que você costumava trazer e que eu adoro, de verdade, eu adoro aquele chocolate, mas nesse momento eu realmente estou tentando reduzir porque eu estou vendo que esse excesso de açúcar não está me fazendo bem. Então eu ainda quero comer o chocolate, mas por hora talvez a gente coma no fim de semana, pode ser? Então você pede com educação e tudo mais, mas sabendo que a pessoa muitas vezes tem todo o direito de falar: não, eu vou comer o pão aqui em casa mesmo, porque eu não vou ficar comendo pão na padaria. Ponto, né? Então, de novo, e aí você fala: tudo bem, então pelo menos traz o pão e deixa guardado em algum lugar. Simples assim, um pedido, né? Então, as pessoas que convivem com você, elas não querem o seu mal, né? Então, muitas vezes é uma questão de pedir o que você quer. E as pessoas não pedem o que elas querem, né? Então fala assim: olha, né? E você pode, vamos organizar pra gente fazer isso, porque me ajuda e eu também te ajudo, porque eu também não fico mudando o que você come. E aí vocês chegam ali num acordo. Então peçam isso pra pessoa. É importante pra você? Então peça, porque eu vou dizer pra vocês, gente, 99% das vezes a pessoa vai sim concordar com o que você pediu. Ela vai fazer aquilo que você pediu, né? Mas de novo, você não pode fazer esse pedido esperando ter apoio, esperando que a pessoa vai te apoiar, né? Esperando que ela nunca vai esquecer daquele combinado que vocês fizerem, entende? Porque aí você fica codependente desse apoio e é isso que não dá. Você tem que simplesmente decidir, né? E mostrar pra pessoa que você tá decidido, independente do que ela faça ou não, né? E aí você segue assim. Uma outra dica que eu quero deixar aqui pra vocês é quando vocês vão na casa dos seus familiares, né? Então, quem almoça muito com familiar, quem tem, né, muitos encontros com a família e tudo mais, e sempre tem ali o momento da sobremesa, né? Então, se você não está comendo por algum motivo, ou se você não quer comer nem naquela ocasião, porque você pode sim continuar naquela ocasião de exceção, comendo uma porção muitas vezes do que você comeria, né? Mas, contanto que você não tenha na sua casa e não coma na maioria das vezes, tá tudo bem. Mas se você, por algum motivo, não está comendo e prefere não comer, você fala assim, às vezes assim, fala assim: Elaine, eu sei como eu sou. Se eu comer um pedaço, eu vou querer comer mais 3. Então é melhor eu não comer nenhum. Ótimo. Então, o que você pode fazer é preparar a sua sobremesa saudável e deliciosa e levar na casa desse parente para você comer. E aí as outras pessoas também vão comer e, por incrível que pareça, elas vão muitas vezes gostar muito da sua sobremesa. Então, de novo, olha você mostrando decisão e não está dependente de apoio de ninguém. Simples assim. A pessoa só precisa respeitar a sua decisão. Então, assim, eu não estou aberto para comentários, não estou aberto para opiniões, eu não estou aberto para isso. Eu tô fazendo o que eu acho que é melhor pra mim, né? E aí você segue assim. Gente, eu já fiz isso várias vezes, tá? Então, eu fazia, então tinha Natal. Eu lembro quando eu realmente resolvi mesmo
lutar de frente com o vício, né? Então foi muito difícil mesmo, exatamente por isso, né? As pessoas ao seu redor, o mundo ao seu redor, ele vai continuar acontecendo, o mundo não vai parar. Então você tem que ir trabalhando você tem que ir trabalhando a sua resiliência, você tem que ir usando estratégias para simplesmente não viver nos hábitos das outras pessoas, fazer aquilo que é importante para você. Porque se você não tem determinado o que é importante para você, e você não faz esses hábitos, você vai viver sempre no hábito das outras pessoas. Você vai comer sempre do jeito que as outras pessoas gostariam que você comesse. E aí como é que fica isso? Né? Você não resolve essa questão, várias questões de saúde que você tem. Você não acaba com a compulsão alimentar. Você não consegue resolver o vício em comida. Você não consegue emagrecer como você gostaria. Né? Então, é muito importante isso. Então, por exemplo, quando eu lembro no Natal que eu estava com o meu coach, inclusive, e eu falei pra ele, eu falei, olha, no Natal é sempre a mesma coisa, porque eu fico sem comer aqui na minha casa, é o ambiente que eu controlo, então tá tudo certo, só que chega no Natal, aí tem aqueles chocotones cheios e eu sou louca pro chocotone, gente, eu adoro chocotone, então era um vício, assim, profundo, né, a minha vida inteira comendo chocotone, e eu gosto daqueles mais gordos, assim, aqueles mais recheados, trufado, tudo que vocês imaginam. Aí ao longo dos anos isso foi mudando, aí hoje meu paladar é mais pro panetone mesmo, até o chocotone eu meio que deixei de lado. Mas eu adoro ainda um chocotone, gosto do panetone também, mas eu lembro que naquele ano eu tava brigando, né, eu tava trabalhando muito essa questão do vício em açúcar, e pra mim era muito importante, né? E aí eu lembro que eu falei assim pro meu coach, eu falei assim, olha, toda vez que eu no Natal é sempre a mesma coisa. Então eu fico comendo bem aqui na minha casa, dou uma segurada no açúcar, né, eu consigo controlar, não ter açúcar aqui dentro e tudo mais, ótimo. Só que chega no Natal, aí tem toda aquela tentação dos chocotones, e aí eu como, eu não tenho compulsão, né, a minha tendência é mais para vício. Então eu como 1, 2 pedaços, só que no dia seguinte eu quero de novo, aí no outro dia eu quero de novo, aí no outro dia eu quero de novo. Então eu quero assim, e assim, muitas vezes assim, eu quero comer 2 pedaços no café da manhã, aí eu quero comer mais 2 pedaços no lanche da tarde, aí eu quero comer mais 1 pedaço de sobremesa à noite, depois da janta, entende? Então por mais que ali esteja, vamos dizer assim, né, eu não tô comendo grandes volumes de uma só vez, mas eu ainda assim estou exagerando, né, por causa dessa vontade que sobe muito grande de comer doce. E aí eu falei pra ele assim, olha, o problema não é eu comer lá, é quando eu volto pra minha casa, e aí eu fico um mês, de verdade, eu fico só querendo comer chocotone, panetone, eu fico com muita vontade de comer doce, e eu realmente não queria comer panetone dessa vez no Natal. Era meu desejo profundo mesmo, eu queria vencer a necessidade de comer. Eu queria que agora passasse a ser opcional pra mim, ter a liberdade de dizer sim ou não. E a minha vida inteira, até aquele momento, até aquele Natal, eu sentia que eu não tinha essa opção, que eu tinha que comer porque eu não conseguia não comer. E aí, eu estabeleci com ele ali algumas estratégias, eu mesma criei as estratégias, né? Então eu já trabalhava ali um pouco, já estava estudando nutrição um pouco, não era nutricionista ainda, mas já estava, né, estudando bastante nutrição, já gostava. Mas como eu falei, eu tinha muita dificuldade com o açúcar, e aí eu falei assim, ok, então eu vou usar essa estratégia. E aí, gente, o que eu fiz? Eu fiz uma mousse de chocolate com abacate. Então eu usei o abacate, e aí eu usei cacau em pó, adoçante, e eu usei também um pouquinho do chocolate derretido, 70%, nessa receita. Eu não lembro se eu usei o 70% ou o 100%, agora eu não lembro, tá? Porque muitas receitas, muitas vezes eu uso o 100% e adoço tudo com adoçante. E aí eu fiz essa sobremesa deliciosa e levei. E aí, quando chegou lá, tinha lá aquela oferta toda, aquela mesa de sobremesa, os chocotones, outras sobremesas que a minha irmã compra também e tal. E aí eu lembro que eu tava decidida, eu estava determinada. Eu falei, eu vou comer a minha sobremesa e nada mais. E é por isso que eu falei pra vocês que é importante que vocês façam uma sobremesa que é tão gostosa assim. Ela tem que ser muito gostosa. Você não vai levar gelatina diet pra comer no lugar do chocotone. Entende? Tem que ser algo equivalente. Então, como eu gosto de chocolate, eu gosto de coisas cremosas, então eu fiz isso. Eu coloquei ali
essa sobremesa. E eu lembro que outras pessoas, né, essa sobremesa fez um sucesso ali, as pessoas gostaram dessa sobremesa. E eu consegui só comer a minha sobremesa e não toquei em nada. Não toquei no chocotone, em nada das outras sobremesas. E no dia seguinte, gente, eu estava me sentindo assim, maravilhosa. Eu estava me sentindo leve, porque eu não tinha exagerado naquele monte de panetone que eu costumava comer, sabe? Então, eu estava me sentindo ótima, assim, eu estava me sentindo com superpoderes, né? E aí, ao longo da semana, né? Então, eu fiquei ali mais 2 dias, e aí comi só a minha sobremesa também. E ali, eu entendi que eu poderia, sim, escolher, que eu poderia ter essa liberdade de escolha, que até então eu sentia que eu não tinha. Entende? Mas veja... eu não fiquei esperando o apoio de ninguém. Imagina eu falar para as pessoas: olha, gente, aqui no Natal vamos agora só fazer receitas diet e light, receitas levinhas, saudáveis e tudo mais. Imagino que as pessoas iam olhar para minha cara e falar: tá bom, pode ficar esperando aí. Né? Então pensa, tinha crianças, meus sobrinhos e tudo mais, então minha mãe, minha família e tal. Então assim, ninguém tem nada a ver com isso. Então é exatamente isso que eu quero que você tenha. Eu quero que você decida, é só isso. Decida que você não precisa de apoio de ninguém. Você só precisa que as pessoas respeitem a sua decisão. E é claro, lá eu falei pra todo mundo: eu não vou comer panetone, eu não quero, tá? Eu não quero, não é eu não posso. Você tem que mudar também essa linguagem. É eu não quero. E realmente, genuinamente, eu não queria. Porque eu fiz uma sobremesa deliciosa que me saciou profundamente. E eu não senti falta de absolutamente nada lá. Tá? E aí, desde então ali, claro, muita coisa aconteceu, isso já faz muitos anos. E tem várias ocasiões, por exemplo, que muitas vezes eu vou pro Natal ou vou para essas comemorações e falo: não, hoje eu não quero, não vou comer. Porque eu lembro, do ano passado mesmo foi um exemplo. Então, alguns anos eu como um pouco, mas eu levo sempre uma sobremesa saudável para alternar, porque muitas vezes eu vou estabelecer que eu vou comer só no dia da ocasião ali do Natal. Mas no dia seguinte eu não vou mais comer, porque eu sei que depois eu vou ficar com muita vontade depois. Então eu começo a comer minha sobremesa saudável, né? Então, por exemplo, o ano passado eu ia viajar de avião, né? E logo perto do Natal, e eu não queria, o avião, ele incha muito a gente, né? Então fica aquela questão de circulação e tudo mais, e eu não queria ir pra viagem inchada, inflamada de glúten, porque eu tenho sensibilidade a glúten. Então eu falei: nossa, não, eu não quero comer essas coisas, porque eu vou ficar com muita vontade de comer, daí eu vou comer e eu vou estragar minha viagem, e eu não comi. Então tem algumas ocasiões, mesmo Natal, que eu decido comer, e outras ocasiões que eu decido não comer. Independente do apoio de qualquer pessoa, independente se as pessoas estão comendo na minha frente, mas o sucesso dessa estratégia é você sempre criar a sua estratégia. Porque com certeza na hora que as pessoas estiverem comendo na sua frente, você vai ficar com vontade e você vai querer. Então crie a sua estratégia também. Mas veja, depois que você trabalha, você aprende a trabalhar os 3 pilares, né? Que eu vou falar muito lá no meu evento ao vivo. Depois que você começa a trabalhar esses pilares, e principalmente a sua mente, você tem a liberdade. Isso é liberdade, gente. É você poder dizer sim e você poder dizer não. Liberdade não é comer o que você quer, a hora que você quer, na quantidade do que você quer. Para mim, isso se chama prisão. Se você não consegue dizer não para um alimento, mesmo sabendo que você está exagerando, mesmo sabendo que você precisa emagrecer, mesmo sabendo que ele está prejudicando a sua saúde naquela quantidade, naquela frequência em que você está comendo, então hoje você vive uma prisão com os alimentos, tá? Você tem uma prisão mental. Liberdade não é isso. Tá? Liberdade é exatamente você poder dizer sim quando você quer e você poder dizer não quando você não quer, tá? Então, é isso. Eu espero que essa live tenha sido útil para você que acha que precisa de apoio, que até hoje precisa de apoio para mudar, para emagrecer. Use as estratégias que eu compartilhei aqui. Comece com aquelas etapas de estabelecer o que você vai passar a fazer em cada situação, tá? E eu espero vocês para a semana fim
da compulsão alimentar e vício em comida, um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer nos dias 9, 11 e 13 de setembro, às 8 horas da manhã, em que eu vou te mostrar os 3 principais erros que você comete com relação ao emagrecimento e fim da compulsão. Eu também vou te mostrar os 3 pilares essenciais, tá? E envolve muito disso daqui que eu falei, por isso que eu falei que essa live é complementar ao que a gente está, ao que vocês vão ver lá no evento, que eu não vou ter tempo de falar disso, que é tão importante, né? Você não depender de apoio de ninguém para mudar e para fazer as suas coisas. Então, eu vou te falar, né, os 3 pilares essenciais para emagrecer e acabar com o vício em comida. E também eu vou falar sobre as principais barreiras que bloqueiam a sua transformação, que bloqueiam exatamente você fazer aquilo que você quer, você ter essa liberdade de dizer sim ou não e, consequentemente, gerar o emagrecimento que você tanto deseja, certo? Então, se inscrevam nesse evento, ele está ali, o link está ali no meu Instagram. Quando a gente terminar aqui, vocês podem ir lá no link do meu Instagram e se inscrever. É online e é gratuito e vocês vão sair dali com muitas informações que muitas vezes vocês não ouviram em lugar nenhum e que eu tenho certeza que vão ajudar vocês nessa jornada de transformação que vocês buscam, certo? E é isso. Deixem o like de vocês aqui. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso, coloca aqui nos comentários que depois eu volto para responder. Eu espero que você tenha um excelente dia e eu te vejo amanhã na nossa próxima live ao 12:30, tá? Às 12h30. Eu te espero aqui no Instagram. Até mais. Tchau, tchau.